Investigação que indiciou Bolsonaro pode ser desmembrada e atingir em torno do ex-presidente. E esse entorno, obviamente, já pegou o Eduardo, quer envolver também a Michelle e outros aliados que envolvem o Tarcísio, obviamente. E essa é a razão. Lula pede para Bolsonaro, Michelle e Tarcísio por mais de 10 pontos no segundo turno em 2026. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá, PF apontou responsabilidade de Jair e Eduardo e caberá a PGR avaliar papel de outras pessoas, tá? Vamos lá. Aqui, o inquérito levou ao indiciamento de Jair Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro por suspeita de coação no processo sobre a trama golpista, né? Pode ser desmembrado e atingir figuras do entorno do ex-presidente, como a ex-primeira-dama Michelle. O relatório final da Polícia Federal, que levou ao indiciamento de Bolsonaro e seu filho, foi encaminhado nessa sexta ao STF. Agora a PGR decide se arquiva, pede novas investigações ou faz uma denúncia. Tá, vamos lá. O que está acontecendo? Segundo especialistas ouvidos pela Folha, a PGR tem autonomia para denunciar parte dos envolvidos ou todos eles sem precisar se ater a dois políticos atualmente indiciados. Ela também pode desmembrar a investigação pedindo mais apuração em alguns casos. Ou seja, baseado na notícia que eu mostrei, esse pessoal, primeiro a gente tem aquela vingança do Alexandre de Moraes, né? Ele tá provavelmente irado, porque tá sancionado ele, tá sancionado a mulher, tá sancionado o sócio, vai ser sancionado todo mundo ali em torno do Moraes. E óbvio, ele quer devolver na mesma moeda sem mesmo ter uma única prova quanto a isso. Eu já fiz vídeo aqui mostrando que não acharam nada, absolutamente nada em relação a essas provas do Bolsonaro. Eu vou até colocar aqui o vídeo para poder você ver. Não acharam nada, mas quiseram colocar isso aí. Vamos lá. Para a PF, há indícios suficientes de que Bolsonaro e Eduardo tentaram interferir na ação penal que investiga a trama golpista de 2022 e 2023 a partir da atuação do parlamentar no exterior. Então quer dizer que se ele está alegando que está sendo um perseguido político, então quer dizer que isso daqui está obstruindo a trama golpista. Não, meu amigo, não tem obstrução nenhuma. O que está acontecendo ele está vendo que está acontecendo uma total perseguição política a ele e o pai dele, e ele usou das ferramentas que tinham disponíveis para poder fazer alguma coisa, ou seja, estava se mexendo, né? No que não é nada de outro mundo, não tem nada de obstrução, de caso de trama de golpe, esses negócios todos, pura balela. Isso aí é só para encher a linguiça. Essa atuação era investigada desde maio a pedido da PGR. No inquérito, a instituição citou os crimes de coação, obstrução de justiça, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e atentado à soberania. Porque agora, eu não sei se vocês sabem, mas antigamente você ouvia falar desse negócio de abolição do Estado Democrático de Direito? Não, né? Sabe por quê? Porque isso aí, primeiro que é um negócio que deixa muito subjetivo. Isso aqui cabe qualquer tipo de interpretação. Eu tô falando mal do banco, o banco é do Brasil, então eu tô atentando, fazendo um atentado ao Estado de Direito, aquela coisa toda, né? Pronto. Então, foi basicamente isso no vídeo que eu tava explicando sobre os bancos. Então quer dizer que eu tô fazendo um atentado? Não, eu tô falando porque eu sou cliente. Vamos dar um exemplo? Mas é porque ele é um banco que tem 51% controle pelo Estado, então quer dizer que eu estou fazendo um atentado contra o Estado Democrático de Direito? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que está acontecendo é que ele está irado porque foi sancionado pela Lei Magnitsky por conta de abolição de direitos humanos, né? Atentado aos direitos humanos, prendendo pessoas sem individualização de conduta. Aí o que está acontecendo? Ele tá falando que o Eduardo Bolsonaro está obstruindo isso ali, que já é uma tentativa de suposto golpe, entre aspas, golpe, porque não teve golpe nenhum, né? O Lula mesmo já falou que a transição entre os dois governos foi até mais rápido do que quando houve a transição do governo entre ele e o Fernando Henrique, lá em 2003, se eu não me engano. Então, não teve nada. Isso aqui estão sustentando aqui porque querem tirar totalmente o Bolsonaro das próximas eleições e justificar alguma coisa, queimar Bolsonaro. Estão querendo tirar ele. Estão querendo tirar a todo custo, mas isso aí não se sustenta, né? Nos Estados Unidos, Eduardo divulgou em março que se afastaria do cargo para fazer naquele país uma ofensiva a favor de sanções contra autoridades brasileiras
que investigam o seu pai. Claro, por questão de perseguição política. Exatamente isso. Não tem nada de obstrução, coação, não tem nada disso. Não tem nada. O ex-presidente está desde 4 de agosto em prisão domiciliar em razão de ter descumprido medida cautelar. Não, foi não. Já fiz vídeo sobre isso também. O que aconteceu foi, Gilmar Mendes ia se encontrar com ele, com o Bolsonaro, Alexandre de Moraes achou ruim e foi lá prender o Bolsonaro antes de tentar de acontecer essa ponte ali entre os dois, né? Fiz vídeo também sobre isso. Então, tinha todo esse negócio, né? Mas não teve nada não, foi muita dor de cotovelo do cabeça de ovo, isso é a verdade. Ele vai ser julgado a partir de 2 de setembro na ação penal que investiga a tentativa de golpe. Tentativa de golpe. Se condenado, pode pegar mais de 40 anos de prisão e aumentar a sua inegibilidade, que atualmente vai até 2030. Esse é o desejo desse pessoal. Esse aqui é o desejo desse pessoal, é tornar Bolsonaro inelegível de todas as formas, que ele não pode participar de jeito nenhum das eleições do ano que vem, para poder o Lula destruir o Brasil, ou quem for junto com o Lula aí, nesses próximos anos, até 2030. Tomara que a gente aguente até lá, né? Além dos indiciados nessa quarta, outras figuras no entorno do ex-presidente colaboraram com a tentativa de interferir na justiça, segundo a PF. Oh, meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui é... Vocês já perceberam que o Tarcísio está se afastando mais e mais? Por quê? Atualmente, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas são os melhores nomes que a gente tem, que tem elegibilidade aqui no Brasil, para poder disputar em nome da direita. Eles são os melhores nomes que nós temos aqui, tá? Então, você já percebeu que, principalmente o Tarcísio está se afastando mais desse negócio? Qual é a razão? Porque ele está se afastando mais para poder, pelo menos, ter a possibilidade de concorrer ano que vem. Eu vejo assim. E ele está mais do que correto. Ele e a Michelle são os melhores nomes que a gente tem na direita, caso o Bolsonaro não seja participante das próximas eleições. Então, ele está se saindo aí por uma questão estratégica e ele está mais do que certo. Uma delas é o pastor Silas Malafaia, que é investigado no inquérito e foi alvo de uma operação de busca e apreensão. Também na quarta. Por determinação do STF, o líder religioso teve o celular apreendido e o passaporte cancelado. Ele não pode sair do país, nem manter contato com Eduardo e Bolsonaro. Uma outra leseira sem tamanho, né? De acordo com a Polícia Federal, o líder religioso vem atuando de forma livre e consciente na definição de estratégias de coação. Não, é porque o Eduardo não estando no Brasil e o Bolsonaro estando impedido, o nome que está conduzindo essa galera que não está envolvido com questão partidária, né, tá envolvido, assim, vinculado diretamente a partido, é o Silas Malafaia. Então é ele que está conduzindo o pessoal aí e que já está incitando a galera. 7 de setembro, todo mundo na rua para poder pedir anistia. Então, o que o Moraes fez? Vamos botar ele nesse bolo. Foi por isso que teve esses vazamentos, que foram uns vazamentos totalmente sem sentido, um negócio todo nada a ver, para poder tirar o Silas Malafaia da jogada. Exatamente, porque eles têm medo do Silas Malafaia instigar outra grande manifestação daquela. E você acha que longe do julgamento em Bolsonaro já foi desse tamanho no dia 3 de agosto, você imagina como é que vai ser no dia 7. O dia 7 vai fervilhar. E o Moraes está com medo disso. Claro, está com medo disso aí. O ex-comentário... sim, aqui, ó. Nas 170 páginas do relatório final do inquérito, a instituição junta mensagem entre Malafaia e Jair Bolsonaro a respeito de ações a serem tomadas a favor da pressão por uma anistia. Claro, isso aqui não tem nada a ver com a ação de nada aqui. O ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, é outro investigado e citado como partícipe. Ele também é réu na ação penal que investiga a tentativa de golpe, processo no qual a justiça teve dificuldade de intimá-lo pessoalmente em razão de sua moradia nos Estados Unidos. Igual o Xandão. Igual o Xandão, que até hoje não respondeu a intimação lá do Rumble. Da ação contra o Martin De Luca, por isso que adicionou o Martin De Luca no inquérito também. Cara, tá tudo bagunçado. É impressionante como esse pessoal faz as coisas tudo da mente, né? Além deles, o relatório da Polícia Federal aponta que Michele e a esposa de Eduardo, Heloísa, teriam contribuído para o esquema, ajudando a repassar dinheiro entre pai e filho. O objetivo seria criar artifícios para dissimular a origem e o destino de recursos financeiros com o intuito de financiamento e suporte das atividades de natureza ilícita do parlamentar licenciado no exterior.
Também é citado o relatório de Fernanda Bolsonaro, esposa de outro filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Segundo a PF, remete ao usuário Fernanda a criação e última autoridade, um pedido de asilo de Bolsonaro teria preparado para enviar ao presidente da Argentina, Javier Milei. Outra cortina de fumaça sem tamanho. Só que aí, aqui é o medo desse pessoal, ó. Lula perde para Bolsonaro, Michele e Tarcísio. Cara, todo mundo tá vendo que quando for 2026, esse negócio dessas tarefas do Trump vão começar a estourar, tá? Eu já fiz vídeo sobre isso também, que o dólar tá segurando desse jeito, porque estão queimando reserva com força do Banco Central, estão queimando adoidado, Deus dará, ali no Banco Central, e por isso que o dólar tá dando uma segurada, só que não vai ter como fazer isso por muito tempo, viu? Não vai ter, e o negócio vai ficar ainda pior, tá? Eu já fiz vídeo sobre isso também, aqui, ó, pode clicar aqui no card, tá? Aí aqui, ó, o levantamento mostra que Lula seria superado para além da margem de erro em disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje inelegível, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o ex-governador Ciro Gomes, que Ciro vai com as outras, né? O melhor desempenho da disputa contra Lula é o de Bolsonaro, com 50% das intenções de voto contra 37,4% para o petista. Uma diferença entre 12,6 pontos percentuais nesse cenário. O percentual de votos em branco ou nulos chega a 11,4%. Tá aí. Esse é o medo do Lula e do Alexandre de Moraes. Esse aí é o medo. Eles estão com medo de deixar o Bolsonaro na atividade, porque se ele tiver... acabou. Não tem como a esquerda se eleger de novo, porque o Lula tá fazendo muita besteira, tá queimando dinheiro como se não houvesse amanhã, tá brigando com o Trump, tá se alinhando a ditaduras, o Dino tá fazendo aquela coisa toda, e tudo isso vai causar o quê? Muito problema pra gente, cara. Muito problema mesmo. Como é que vai se resolver as coisas desse jeito? O único jeito é acabando com essa palhaçada de processo contra o Bolsonaro, fazendo o que é para ser feito, para ele poder ser elegível de novo. Agora, se ele não for eleito, aí a história é outra. Mas ele precisa concorrer, porque ele é o principal representante da direita. Pô. Mas eles estão com medo exatamente disso, porque mesmo se Bolsonaro não for para a eleição, Lula perde em todos os cenários. Por quê? Porque todo mundo tá vendo. Se todo mundo que olhar com esse negócio sem parcialidade nenhuma, sem paixão nenhuma, vai ver que isso é uma palhaçada o que estão fazendo. E, obviamente, isso vai ter consequências. Isso vai estourar tudo no ano que vem e o Lula vai botar a culpa no Trump, vai dizer que tem que se aliar com a China e vai ser um Deus dará. Esperamos nós que isso não aconteça.